As pessoas querem adquirir esse controle emocional na hora errada. Elas querem começar a cuidar das suas próprias emoções, elas querem ter controle emocional quando elas estão no meio de uma discussão. Talvez alguém que tenha se preocupado com isso, eu preciso ter controle emocional. E aí ela está lá no meio, ela entra numa situação tensa, de tensão, e ela pensa, puxa, agora eu preciso me controlar emocionalmente. Só que ela não tem um preparo. E não é na situação de tensão que você vai conseguir fazer uma coisa que você não está habituada, que você não está habituado a fazer. Você precisa treinar, você precisa praticar, você precisa trazer isso para a sua vida, para a sua realidade. O autoconhecimento é um processo longo, um processo demorado, e que faz com que você conheça seus pensamentos, conheça suas emoções. Se você tem um bom gerenciamento dessas emoções no seu dia a dia, em qualquer momento, se você percebe o que você está pensando, você está vendo alguma coisa no celular e você sente alguma emoção diante de alguma coisa que você viu ali, e você percebe a emoção que você sentiu. Quando você começa a perceber, aí você já está num caminho bom, você está num caminho mais correto para esse gerenciamento emocional começar a funcionar. Se você faz isso nas pequenas coisas, você já está dando um grande passo. Quando você coloca energia nisso, você dá o exemplo, inclusive, para os seus filhos. Imagina que a sua filha, ela vem falar com você e ela fala alguma coisa bem que não seja tão séria. Mas você pode ter uma atitude de ensinar a sua filha. Como você vai fazer isso? Ela veio e contou uma história para você e você fala, nossa, como isso me deixou com raiva, estou com muita raiva. E você teatraliza um pouquinho isso. Eu estou com muita raiva, mas espera que isso vai passar, deixa passar. E você respira. Pronto, filha, passou. Isso que você me falou me deixou com raiva. Não é raiva de você, é raiva dessa história que você me contou. Para uma criança que está aprendendo a viver, essa teatralização pode ser muito útil, porque ela não sabe o que você pensa. Ela também não sabe o que ela pensa. E vendo como você reage diante de uma emoção, talvez ela consiga colocar isso em prática também. E você já está ensinando a sua filha, seu filho a fazer isso. E no seu momento de ter a emoção aí diante de você, de ter essa situação tensa, você vai fazer a mesma coisa, mas aí de verdade. Eu tô com raiva. Tô com raiva. Mas ela vai passar. E você respira, e ela vai passar, porque passa. Você precisa colocar energia nisso. Você precisa colocar a sua força de vontade, a sua dedicação. Você precisa transformar isso num hábito. Você precisa ter consistência nessa prática. Para que tudo isso seja possível, você precisa buscar compreender o seu modo de pensar e perceber o seu padrão de pensamentos. Se você tem pensamentos ruins, de baixa vibração, pessimistas, derrotistas, agressivos, sem julgamento, apenas observe e conheça os seus pensamentos. Você não precisa julgar o pensamento. Você é um pensamento ruim. Você é um pensamento mau. Você é um pensamento bom. Você não tem que julgar. Você precisa apenas observar seu pensamento e entender o que ele é. E entender o que ele desperta em você. Estou pensando algo que é negativo. Algo que desperta em mim uma emoção, uma sensação de aperto no peito, uma sensação de dor no estômago, uma dor de cabeça. E talvez você não saiba dizer se isso é raiva, alegria, tristeza, medo, mas você sabe dizer o que isso desperta no seu corpo. Como é o seu corpo diante disso? Como fica o seu corpo diante disso? Quando você tem mais familiaridade com os seus pensamentos, vai ser mais fácil você entender por que sente o que sente. Por que eu estou sentindo dor de cabeça? Por que eu estou sentindo dor na barriga? Ou por que eu estou sentindo um aperto no peito?
O que eu estava pensando agora há pouco? Porque isso é imediato. Você pensa e a emoção acontece e a sensação vem imediatamente. Quando eu passei a cuidar disso em mim, eu comecei a, a prestar atenção no que eu estava pensando instantes antes de ter uma crise de ansiedade. Quando eu tinha a crise de ansiedade, eu pensava, mas eu procurava buscar o que eu tinha pensado. O que eu estava pensando? O que eu senti? E com isso, eu fui começando a ter mais consciência do que estava acontecendo comigo. A ansiedade, ela é uma reação do seu corpo. Ela é uma reação que está acontecendo diante de um sentimento, de uma emoção, de um pensamento. Não é uma reação que você fala, é uma reação do seu corpo diante do que está acontecendo. Quando você tem essa observação mais ativa, você vai observando, né, essa mais prática, você vai percebendo quais são seus pensamentos, quais são suas emoções ligadas a eles, e você vai percebendo qual é a sua programação mental. O que você tem aí arquivado dentro da sua mente? E se você não consegue mudar simplesmente colocando novos hábitos em prática, se você não consegue simplesmente com novas atitudes conscientes, racionais, bem intencionadas, se você não consegue melhorar fazendo isso, então aí é hora de você buscar ajuda. Você vai precisar pedir ajuda para alguém. E não tem problema nenhum pedir ajuda para alguém. Essa ajuda, ela vai te direcionar, ela vai te mostrar o caminho que você vai precisar seguir para conseguir colocar em prática o que você quer colocar. Essa ajuda profissional vai te ajudar a ver o que você não está vendo. É como um GPS que te mostra o caminho. O trabalho é todo seu. Ninguém vai fazer o seu trabalho por você. Mas alguém pode te ajudar a saber qual é o trabalho que você precisa fazer. E aí sim fica mais fácil. Porque se você quer fazer alguma coisa, mas você não sabe nem o que fazer, ou como fazer, aí fica mais difícil. Agora, se você sabe o que fazer, e se alguém te diz, faça assim, ou faça parecido com isso, aí sim você tem muitas chances de conseguir colocar em prática tudo aquilo que você deseja na sua vida. Você vai transformar os seus relacionamentos, vai deixar os seus relacionamentos muito mais leves, muito mais prazerosos de serem vividos. Eu vou te ensinar uma técnica que quando você consegue perceber pensamentos inadequados, pensamentos negativos ou pouco construtivos, você vai fazer a seguinte coisa. Você está lá trabalhando no computador, por exemplo, e você pensa uma coisa ruim que pode acontecer. Não vou dar exemplo. Você vai parar o que você está fazendo e você vai olhar para esse pensamento como se você tivesse com um machado na mão, você está cortando uma pequena planta daninha. E você vai falar, cancela, cancela, cancela. E você vai golpear aquela planta até ela cair. Ao mesmo tempo, você já substitui esse pensamento por um pensamento positivo. Se você viu algo ruim acontecendo, você vê a mesma situação boa acontecendo. Você inverte a situação, você coloca uma sensação boa naquilo que está acontecendo. E você vai fazer isso muitas vezes ao dia. Isso quer dizer que você está começando a prestar atenção nos seus pensamentos. Você vai cancelar muitos pensamentos. Com o passar do tempo, você não vai nem mais precisar do cancela, cancela, cancela. Você vai simplesmente cancelar aquele pensamento no seu pensamento, na sua mente, e vai colocar um pensamento positivo no lugar dele. O cancela, cancela, cancela é um ato de energia que você está colocando ali para tirar o pensamento. Você pode falar, você pode verbalizar, cancela, 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 ou você pode só pensar. Cancela, cancela, cancela. Mas o importante é que você comece. Comece. Comece aos poucos, começa um pouquinho por dia. Você começa meditando. Não sei meditar, Kleber. Para e pensa, para e senta durante 1 minuto e presta atenção no que está acontecendo no seu corpo. Só presta atenção na sua respiração. Não precisa prestar atenção nos seus pensamentos. Só no que você está respirando.
na sua respiração. Você vai perceber que, com o passar do tempo, isso vai ficando fácil, vai ficando mais simples, e você consegue ficar mais tempo. É tudo uma questão de prática. Quando você começa a se conhecer, você consegue perceber alguns efeitos colaterais desse autoconhecimento. Você vai ter relacionamentos com menos cobranças, menos discussões, menos cara feia, relacionamentos mais leves. Tudo isso vai acontecendo de forma gradual, gradativa, com o tempo. Não tenha pressa.